Olá! Alguém já parou para pensar em quem define as regras do que a gente lê, do que a gente assiste e do que a gente compartilha por aí? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse verdadeiro manual de regras da comunicação aqui no Brasil, que vai desde a TV até o TikTok. Vamos nessa! Exatamente, a pergunta é essa. E não é mágica. Por trás de cada tela, de cada notícia, de cada post, existe uma teia bem complexa de leis, de códigos de ética. São eles que, no fim das contas, definem como o jogo da informação funciona no país. E hoje a gente vai entender as principais regras desse jogo. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente passa pelas regras gerais. Depois, vamos dar uma olhada de perto no jornalismo e na publicidade, mergulhar na tal da fronteira digital e, por fim, tentar entender por que tudo isso importa tanto para o nosso dia a dia. Bom, vamos lá para o primeiro capítulo do nosso manual. O ponto de partida para entender tudo isso é sacar que, no Brasil, a comunicação é vista como uma via de mão dupla, sabe? É um direito fundamental, claro, mas também vem com uma responsabilidade enorme. E aqui, olha, aqui está o coração da coisa toda. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem a liberdade de expressão, que é, assim, o oxigênio da democracia. Do outro lado, a gente tem a responsabilidade social, o dever de proteger a dignidade, a privacidade e os direitos de todo mundo. A lei brasileira vive nessa busca constante por esse equilíbrio. Agora, vamos focar um pouco o foco e falar de jornalismo. Uma profissão que tem uma missão social muito clara e que é guiada por um código de ética bem rigoroso. O Código de Ética dos Jornalistas, que é definido pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, ele deixa uma coisa muito, mas muito clara. A lealdade do profissional não é com o chefe, não é com o governo, não é com a fonte. O compromisso número 1 é com o direito do público a receber uma informação que seja precisa e, tão importante quanto, contextualizada. E aqui a gente vê bem aqueles dois lados da moeda que eu falei. Para poder investigar sem medo, os jornalistas têm direitos importantes, como o sigilo da fonte, por exemplo. Mas a contrapartida é pesada. Vem junto o dever de apurar os fatos com o máximo de rigor, de ter um compromisso real com a verdade e de respeitar a privacidade das pessoas. São pesos e contrapesos o tempo todo. E essa citação, olha, ela resume a essência da profissão. A verdade dos fatos não pode ser negociada. Ela não pode ser subordinada a nenhum outro interesse, seja ele qual for. Esse é o pilar central que sustenta o jornalismo. Beleza. Agora vamos sair do jornalismo e entrar no mundo da persuasão, a publicidade. Aqui no Brasil, ela opera sobre um modelo bem fascinante de autorregulamentação. Pois é, desde 1980, o próprio mercado publicitário se organiza por meio do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. A ideia na época foi bem simples, na verdade. Vamos criar as nossas próprias regras para garantir uma comunicação ética, antes que o governo precise intervir. E deu certo. E nesse sistema, a responsabilidade é em cadeia. Funciona assim, tudo começa com o anunciante, que precisa garantir que o que ele fala sobre o produto é verdade. Depois, passa para a agência de publicidade, que tem que criar uma campanha ética. E termina no veículo, no jornal, na TV, no portal, que tem o dever de barrar anúncios que não estejam dentro das regras. Ninguém pode lavar as mãos e dizer a culpa não é minha. Só que, claro, a era digital trouxe um monte de nós novos para desatar. Desde a questão dos influenciadores, que precisam deixar claro quando um post é pago, até o tal do greenwashing, sabe? Aquelas falsas promessas ecológicas. São os novos desafios que estão testando os limites da ética na publicidade hoje em dia. E com isso a gente chega na fronteira talvez mais selvagem e dinâmica de todas, a internet. Um território onde a lei vive correndo para tentar acompanhar o ritmo simplesmente alucinante da tecnologia. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a evolução é impressionante. Em menos de uma década, o Brasil saiu praticamente do zero para criar leis super importantes como o Marco Civil, depois a LGPD para proteger nossos dados e agora está nesse debate intenso sobre como regular as plataformas para combater a desinformação. O Marco Civil da Internet, lá de 2014, é tipo a nossa Constituição da Internet. Ele foi todo construído sobre 3 pilares essenciais: a liberdade de expressão, a privacidade de quem usa a rede e a neutralidade, que é aquela regra que garante que a internet seja um campo de jogo aberto para todo mundo, sem favorecimentos. E aí, 4 anos depois, veio a LGPD e, nossa, ela virou o jogo da privacidade. A mensagem foi muito clara: os dados pessoais pertencem às pessoas. Agora, as empresas precisam pedir permissão e de forma transparente para usar qualquer informação pessoal. Isso nos devolveu o controle.
E aqui, aquela balança que a gente falou lá no começo volta a aparecer com tudo. A liberdade de expressão online é sagrada, sim, mas ela não é um passe livre para cometer crimes. Discurso de ódio, difamação e a indústria da desinformação não são opinião, são ilegalidades. E a lei está aí para demarcar essa fronteira. Ok, a gente viu um monte de regras do jogo, mas, no fim das contas, por que tudo isso realmente importa para a nossa vida e para a sociedade como um todo? A desinformação talvez seja a prova mais viva de por que essas regras são vitais. Ela funciona como um ácido, sabe? Um ácido que corrói a confiança, que é a base de qualquer debate numa democracia. Pensa bem, se a gente não consegue mais concordar sobre o que é real, como é que a gente vai conseguir discutir o futuro? Então, em resumo, o impacto dessas regras é imenso. Elas protegem a nossa democracia, garantem que a justiça possa funcionar, protegendo a reputação e a privacidade das pessoas, e, acima de tudo, elas constroem confiança. A confiança é a ponte que conecta pessoas, empresas e instituições. São os pilares de uma sociedade informada. E essa frase finaliza bem o nosso raciocínio. A comunicação ética não é só sobre seguir uma lista de regras. É sobre ter um compromisso ativo, um compromisso fundamental com a verdade, com a dignidade humana e com o fortalecimento da nossa democracia. É uma escolha que se faz todo dia. E para fechar, fica essa pergunta para todo mundo refletir. As leis e os códigos, eles são o mapa. Mas, num mundo movido a algoritmos e desinformação, proteger a verdade é e tem que ser uma missão coletiva. Uma missão que a gente exerce a cada clique, a cada curtida, a cada compartilhamento. A responsabilidade é de todos nós. Obrigado pela companhia nesta análise.